Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Hoje vamos esclarecer uma dúvida que tem causado muita confusão em algumas pessoas. E a dúvida é essa: afinal de contas, existe ou não uma divisão no mundo dos espíritos? Vamos estudar sobre isso hoje. Alguns estão usando, por incrível que pareça, indevidamente os ensinamentos do presidente Brigham Young, tirando uma frase do contexto e dando a entender que todos nós, depois que morrermos, ficamos todos juntos no mundo dos espíritos. E isso quero dizer tanto justos quanto iníquos no mesmo lugar, sem diferença alguma. Isso não é verdade. E hoje eu vou mostrar com fontes oficiais e as escrituras o que realmente o presidente Brigham Young ele quis ensinar com relação a esse assunto. Vamos começar com a citação original para não deixar margem de dúvidas, que todos nós precisamos entender sobre esse assunto, se houve realmente uma divisão no mundo dos espíritos ou não. Então, o presidente Brigham Young, no seu discurso, ele registrado em Journal of Discourse, no volume 3, na página 369, o presidente Brigham Young ele disse: os espíritos bons e maus estão juntos? Ele disse: sim, estão. Ambos habitam o mesmo reino? Sim, ele disse, habitam. Essa frase que causou tanta confusão na mente das pessoas. Só que essa frase ela é verdadeira, mas não significa que os espíritos justos e iníquos vivam misturados. Brigham Young ele está falando do mundo dos espíritos e não do mesmo estado espiritual individual de cada um. Para entendermos essa doutrina, precisamos ver o que o Senhor revelou sobre essa divisão. E para isso usaremos as Escrituras ao começar do Velho Testamento e vamos passar do Velho Testamento, do Novo Testamento e todas as Escrituras até os dias atuais só sobre esse assunto para ver se vamos chegar a um denominador comum. Lá em Isaías 24, versículo 21 e 22, fala assim: serão ajuntados como presos em masmorra, e serão encerrados em prisões. E depois de muitos dias serão visitados. Isso falando espiritualmente. Aqui vemos claramente uma prisão espiritual, um local separado onde espíritos iníquos aguardam. Só que para entendermos Isaías, nós vamos precisar das outras escrituras para entender de uma forma melhor o que Isaías está querendo dizer. Então, em Alma, o livro de Mormon, no capítulo 40, no versículo 11 a 14, a Alma fala assim: os espíritos dos justos serão recebidos em um estado de felicidade chamado paraíso. Os espíritos dos iníquos serão lançados para fora, para um estado de trevas exteriores. A Alma declara com todas as letras que há um estado para os justos e um estado para os iníquos. Não há mistura. Olha que coisa linda. Agora vamos ver lá em Doutrina e Convênios o que essa escritura ela nos ensina sobre essa divisão. Lá em Doutrina e Convênios, seção 138, no versículo 11 ao 32, fala assim: nessa revelação, o presidente Joseph F. Smith viu o mundo dos espíritos e afirmou: há uma grande divisão entre os espíritos dos justos e dos iníquos. Lá, Cristo visitou o paraíso espiritual, mas não entrou na prisão espiritual, disse ele. Isso por si só prova a separação entre os dois estados. Lá em outro livro conhecido como a Pérola de Grande Valor, no livro de Moisés, capítulo 7, versículo 57, fala assim: os iníquos foram confinados em trevas.
Mais uma vez, uma divisão é clara. Trevas não é o mesmo local que tenha luz e paz. Então está mostrando uma separação. Agora vamos ver as citações das autoridades gerais, que vai nos dar mais luz e entendimento sobre esse assunto. Agora vamos ver o que os profetas e apóstolos do Senhor, nesses últimos dias, disseram oficialmente sobre essa divisão. Então, para que a gente possa começar a entender sobre isso, vamos ver o que o presidente Joseph F. Smith disse em Doutrina e Convênio 138. Lá, ele ensinou que entre os espíritos dos justos e dos iníquos há uma grande divisão. Então, agora vamos ver o que o elder Bruce R. McConkie, no livro Mormon Doctrine, na segunda edição de 1966, na página 756, ele disse: o mundo espiritual divide-se em 2 estados, paraíso e prisão espiritual. Essa separação é literal, ele disse. Agora, o elder James E. Talmage, no seu livro Jesus o Cristo, na página 266, ele ensinou: os espíritos dos justos aguardam em paz, os dos iníquos em escuridão. Agora, o presidente Boyd K. Packer, na Conferência Geral de abril de 2015, ele falou uma coisa que vai nos ajudar a entender melhor o mundo dos espíritos. Ele disse: o mundo dos espíritos segue a mesma ordem da mortalidade em organização, limites e divisão. Isso significa que, se eu quiser entender alguma coisa sobre o mundo dos espíritos, eu preciso aprender aqui primeiro, como funciona a Terra. O presidente Joseph F. Smith, Fielding Smith, no seu livro Doutrina de Salvação, volume 2, na página 231, ele diz: os espíritos dos justos e dos iníquos não habitam o mesmo lugar. Estão separados por designação divina. Mais claro do que isso, é incrível, mas vamos continuar. O elder Neil A. Maxwell, do Quórum dos 12, na devocional da BYU, no dia 10 de dezembro de 1974, ele disse assim: no mundo dos espíritos há ordem e divisão segundo a condição espiritual de cada alma. Todos nós somos diferentes e precisamos ficar em cada lugar de acordo com o nosso merecimento. O presidente Spencer W. Kimball, no seu livro Milagre do Perdão, na página 145, ele ensinou: os iníquos vão para um lugar de escuridão e expectativa dolorosa, enquanto os justos aguardam em paz. Por isso que é importante a gente aprender a guardar os mandamentos agora, para que a gente possa ter paz depois. Agora, a conclusão da minha aula que eu quero deixar claro com vocês é essa: a doutrina é clara, forte e unificada. Vamos entender o que foi dito. Todos vão para o mundo dos espíritos. Isso é verdade. Mas não vamos ficar todos juntos. O mundo dos espíritos possui 2 divisões reais e literais, que é conhecido como paraíso e prisão. Todas as escrituras confirmam isso. Todos os profetas e apóstolos do Senhor Jesus Cristo confirmam isso também. E a frase do presidente Brigham Young só significa que todos entram no mundo dos espíritos, não que compartilhamos do mesmo estado. Que essa mensagem possa trazer paz e clareza ao coração de todos nós, e que a gente possa continuar firme, estudando as Escrituras e os ensinamentos dos profetas vivos, para que possamos receber luz e pararmos de distorcer e fazer a nossa própria interpretação do que os profetas ensinam. Muito obrigado pelo tempo de vocês e por vocês participarem de mais uma aula de Os Mistérios do Conhecimento. Muito obrigado e até a próxima lição.